Quem foi Eva, a primeira mulher que existiu no planeta Terra? No vídeo anterior a gente falou sobre Adão na parte 1. Aqui na parte 2 vamos falar um pouco sobre a primeira mulher, a primogênita do planeta Terra. Isso mesmo, Eva, todos nós somos descendentes dessa mulher. Você que está ouvindo este vídeo, provavelmente somos irmãos de era distante, porque somos descendentes de Adão e Eva. Então vamos falar um pouco sobre a primeira mulher que existiu e foi lançada no Jardim do Éden. Então deixa seu like, curte, comente e compartilha. É muito importante você curtir e deixar seu comentário para dar mais engajamento para o YouTube recomendar nossos vídeos para mais pessoas. Agora, sem enrolação, vamos falar da primeira mulher que existiu. Eva na Bíblia foi a esposa de Adão, o primeiro homem que Deus criou. Eva foi mãe de Caim, Abel, Sete e teve filhos e filhas, como está registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 1, versículo 2 ao versículo 25. Eva foi a primeira mulher, a primeira esposa e a primeira mãe do mundo. O nome Eva vem da palavra hebraica Shavá, que significa vivente ou vida. Ela foi chamada de Eva porque era a mãe de todos os seres viventes, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Deus a criou depois de permitir que Adão visse que ele não tinha entre os animais um companheiro adequado, isto é, não havia outra criatura semelhante a Adão. Então Deus criou Eva como a contraparte de Adão. Eva foi feita à imagem de Deus, assim como o Adão, que está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus deu um mandamento a Adão e Eva enquanto viviam no Jardim do Éden. Ele lhes disse para não comerem de uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque assim advertiu: no dia em que comessem daquela árvore, certamente morreriam. A Bíblia não nos diz quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim sem incidentes. Porém, em algum momento Eva cedeu à tentação de comer da árvore proibida. No caso, a gente não sabe o período, quanto tempo eles viveram no Jardim do Éden até que eles comessem o fruto proibido. Pode ser que tenha passado vários anos, não foi apenas como está no registro de Gênesis, que é, no caso, algo resumido, um resumo, mas porém na realidade pode ter que tenha se passado muito tempo até que Eva foi enganada pela serpente, como está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13 ao 14, que assim se acredita foi uma criatura usada por Satanás. No caso, a serpente não foi a serpente em si, o animal. No caso, Satanás teve uma possessão demoníaca, se apossou daquela serpente para poder se comunicar com Eva. No caso, por ele ser astuto, Satanás, o Lúcifer, era um querubim ungido, que era o chefe da orquestra nos céus, e no caso ele tinha sabedoria, tinha inteligência de um anjo, sabia como enganar com palavras sábias e até maliciosas, enganar Eva e induzir, fazer com que Eva pudesse ser enganada e experimentar o fruto proibido. Ele usou essa possessão com a serpente, que no caso era um animal que vive provavelmente nas árvores. A serpente semeou dúvida na mente de Eva ao questionar a intenção de Deus quando proibiu comer a fruta da árvore. No caso, ela perguntou por que Deus tinha advertido. Ela falou, no caso, a Eva disse que o dia que experimentasse aquele fruto, certamente morreria. E no caso também seria como Deus e os anjos na questão do conhecimento. Em seguida, a serpente alimentou Eva com a mentira. Ele disse, abre aspas, é certo que não morrereis, porque Deus disse que eles iam morrer. Porém, você observa que ao comer do fruto proibido, nem Adão e Eva morreram instantaneamente. Porém, eles tiveram 3 tipos de morte naquele momento. A morte física, que no caso não morreram. Não era como comer um veneno, algo venenoso. Porém, a morte física estava instalada em Adão e Eva e em toda a sua descendência. No caso, todos os seres humanos que viriam a nascer depois dele. No caso, eu, você, todos nós e todo ser humano que está aqui morrem
devido a esse primeiro pecado, que foi a morte física, que no caso ocorre com doenças, com um corpo mais fraco e corruptível, vem envelhecimento e todas as mazelas que a gente tem nesta vida, e também a morte espiritual, que é o afastamento total de Deus devido à presença do pecado que está em nós. Então, essas foram as mortes. Satanás apenas usou o esquema de uma morte, que era a morte física, que no caso eles acreditavam que se comessem imediatamente iriam morrer, pois se Satanás, no caso, disse não, se vocês comerem não vão imediatamente morrer, porém não contou sobre a morte eterna, a morte física e a morte espiritual. E Satanás, encarnado na serpente, ainda disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os olhos, como Deus. No caso, eles teriam conhecimento do bem e do mal, assim como Deus e os anjos. Sereis conhecedores do bem e do mal. Eva pegou um pouco da fruta e comeu, e depois trouxe um pouco para o seu marido Adão, que também experimentou. Adão e Eva entenderam imediatamente o que não havia entendido anteriormente. Seus olhos estavam abertos para o bem e para o mal. Porém, Deus não havia mentido. A morte veio como resultado da desobediência de Adão e Eva. Então, com a consequência dessas três mortes, a morte chegou a toda a raça humana, como resultado do que Eva foi induzida a fazer e a subsequente escolha de Adão para pecar. Duas maldições específicas foram dadas a Eva e a todas suas filhas. Primeiro, Deus multiplicou a dor dela na gravidez. Segundo, Deus declarou que o relacionamento entre homem e mulher seria caracterizado por conflito. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Estas duas maldições têm se mostrado verdadeiras na vida de toda mulher ao longo da história. Não importa quantos avanços médicos tenhamos, a gravidez é sempre uma experiência dolorosa e estressante para uma mulher. E não importa quão avançada e progressista seja a sociedade, a relação entre homem e mulher continua sendo uma luta pelo poder e uma batalha dos sexos bem cheias de conflitos. Então são duas coisas que são consequências lá do Éden, do pecado original que contaminou toda a raça humana. E Eva foi a mãe de todos os seres viventes e também a primeira a experimentar estas maldições específicas. No entanto, Eva será redimida junto com Adão por causa do segundo Adão, isso é, Jesus Cristo, que não tinha nenhum pecado, como está em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 ao 45. Essa é a diferença entre Jesus e Adão. E Eva, que a gente falou um vídeo aqui específico sobre ela, foi a primeira mulher que, no caso, também acabou caindo na lábia de Satanás, onde comeu o fruto proibido e acabou, infelizmente, contaminando toda a raça humana, na questão de males na fauna e na flora, na questão da males no corpo, e nós temos doença, envelhecimento, temos limitações físicas, tudo por essa questão da morte física e também futuramente a morte física com o envelhecimento. Depois disso também algo comportamental, que é a morte espiritual, que no caso atingiu, inflamou o comportamento e o estilo de vida de todo ser humano. Essa foi a morte espiritual que afastou o ser humano de Deus. E se permanecer nessa situação, tem a morte eterna, que é a condenação no lago de fogo e enxofre. Então, espero que você tenha compreendido sobre essa questão da queda do homem. Adão e Eva acabaram pecando, um não é mais pecador e, no caso, mais culpado do que o outro. Ambos acabaram pecando porque ambos tinham o conhecimento, a informação e a advertência de Deus. Porém, acabaram caindo na lábia e na conversa do Lúcifer, que no caso era um anjo caído que tinha sabedoria também e também muito sagaz para poder ludibriar e enganar Adão e Eva. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo.
Deixa aqui o seu comentário, o que você acha dessa questão do Adão e Eva no Éden, de terem pecado e, no caso, contaminar toda a raça humana. E se você quer que a gente traga mais este assunto sobre a doutrina da queda, do pecado original, sobre a questão só sobre salvação e comportamento. Nosso objetivo aqui no canal é falar sobre essas questões, principalmente sobre soteriologia, que é o estudo da salvação. Deixa seu like também para dar mais engajamento, para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas, certo? Dando aqui o recado, espero que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente, com ricas bênçãos e paz espiritual e também com o conhecimento do Evangelho, certo? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.